Hoje nós vamos sem fundo mesmo. 1 Samuel, capítulo de número 15. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subir do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Presta atenção nessa parte. E nada lhe poupes. Porém matarás homem e mulher, meninos e meninas, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé, e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale e disse aos queneus: ide vós, retirai-vos e sai do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Aleluia. Porém, versículo 17, prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Porque, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo, e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pela qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequistas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado, a destruição para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Parafraseando esse texto, nós vamos lá em Gênesis, capítulo de número 4, versículo de número 1. Gênesis, capítulo de número 4, versículo de número 1. E a palavra vai nos dizer assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Presta bem atenção a partir de agora. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho
e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar. Bom, louvado seja o nome do Senhor. Podeis vos assentar. Amados irmãos, eu sempre tenho comigo que a palavra de Deus, ela será ministrada em todo e qualquer lugar, porém vai ouvir, vai escutar todos, mas vão ouvir poucos, porque nós já falamos aqui a diferença de escutar e ouvir. Verdade. Amém? Amém. Se nós pegarmos esses dois textos, tem algo em comum nesses dois textos. É a questão de fazer o que o Senhor determina. Não é qualquer sacrifício que Deus aceita. Existem sacrifícios que chegam como aroma agradável às narinas do Senhor, mas existem sacrifícios que chegam como o cheiro da carniça diante de Deus. Saul foi escolhido para reinar sobre as tribos de Israel, e quando o seu reinado ia ser confirmado, antes de ser confirmado, Deus manda que ele vá lá e destrua os amalequitas. E o Senhor fala com ele o seguinte: é para aniquilar, é para destruir, não é para sobrar nada. Eu quero que acabe com tudo, homem, mulher, criança de peito. Deus mandou aniquilar tudo, boi, vaca, criação. Deus não queria que sobrasse nada. Por quê? Porque o que sobrasse seria despojos, e Deus não queria aquele despojo, era para ficar tudo lá. Deus não queria uma moeda de prata do que o rei tinha. Deus não queria nada daquilo. E eu quero que vocês prestem muita atenção nessa mensagem dessa noite, porque tem um mistério nessa mensagem aqui nessa noite. Deus não queria nada daquilo, mas Saul, ele vai lá, manda o povo que não era amalequita sair do meio dos amalequitas. O povo sai, e Saul, com 200 mil homens e 10 mil da tribo de Judá, vai lá e arrebenta com o povo, mata quem tem que matar, mas ele traz o rei preso. E o povo junta lá bois, tudo que era de bom de lá, o povo trouxe para o arraial de Judá. Então o que houve ali? Primeiro, uma desobediência. Segundo, uma contaminação. Samuel, ele iria ter com Saul, porém Samuel se atrasa. E o que o povo faz? Aquilo que não deveria fazer. Quem nasceu para ser sacerdote é sacerdote. E naquele tempo, quem fazia o sacrifício era o sacerdote. Saul vai lá, juntamente com o povo, faz uma oferenda para Deus lá, de 1000 bois, não sei mais o que lá, não sei quantos bois lá, carneiro, não sei mais o que, e faz um sacrifício a Deus. Esse sacrifício não chega como aroma agradável diante de Deus. E Samuel vai dizer a Saul: rapaz, você é doido. Não foi isso que Deus falou. Deus mandou você aniquilar, e no entanto você traz o rei de lá para cá. Você pega as melhores coisas para lá, e Saul justifica. Aí está o erro do crente.
querer justificar aquilo que Deus mandou fazer de um jeito, fazer de outro. Não, mas é porque nós pegamos o melhor para poder fazer um holocausto ao Senhor. Desde quando o rei tinha que oferecer sacrifício ao Senhor? E o que acontece? Naquele dia, Samuel diz para Saul: olha, assim como você desobedeceu o Senhor e afastou-se dele, o Senhor hoje te aparta de ti e não confia no teu reino. Falando com as nossas próprias palavras aqui. Porque no versículo 17 Samuel vai dizer assim: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Deus olhou para Saul e o escolheu para ser rei. Porém, a consequência dos nossos atos vão trazer consequências. Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói estes pecadores. Deus olhava para os amalequitas como pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. O que é exterminar? É acabar, não sobrar nada. Por quê? Pois não atentastes à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo, ou seja, ao que sobrou da guerra. E aí tem um mistério aqui. Fica ligado aí, se você estiver prestando atenção, você vai entender o mistério aqui agora. Porque não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo. O que eu falei que é o despojo? O que eu acabei de falar aqui? É o que sobrou. E fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, olha a justificativa aí, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Quer dizer, o Senhor mandou ele aniquilar, e ele quer justificar para Deus o fato de ter trago o rei dos amalequitas, que era o primeiro a ser morto lá, tinha que ser morto lá. Mas o povo, aí já quer jogar para cima do povo também. Mas o povo tomou do despojo. O que eu falei que é o despojo? Ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor. Então o que eles queriam oferecer ao Senhor? A sobra, o despojo, para oferecer ao Senhor Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto ao que se obedeça a sua palavra? Então Samuel aqui, ele fecha o caixão em Saul. Concorda comigo? Sim. E ele pega e diz aqui, ó: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Ou seja, aquele sacrifício não chegou como aroma suave às narinas do Senhor. Sim. O Senhor não recebeu aquele sacrifício. Por mais que eles achassem que estavam fazendo o sacrifício, mas havia uma ordem que havia sido dada diretamente ao rei Saul. E aí o que acontece? Samuel fala para ele: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação, tem alguma outra tradução? Tem outra tradução. Não, pode deixar assim mesmo. E a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. E quem conhece essa história vai entender que Samuel, ele vai se retirar, e Saul vai pedir para que ele ande
E Saul vai pedir para que Samuel ande com ele no meio do povo, para que o povo pense que o Senhor é com ele. Porém, Samuel anda com ele um pedaço para ir embora, e nunca mais Saul viu a Samuel. Porém, se nós entendemos se o entendimento que o Espírito Santo traz dessa palavra para mim, e eu espero que traga a vocês também, porque nós vamos lá em Gênesis, nós vamos comparar esses textos. Saul é determinado a fazer algo. Ele faz pela metade. Não vamos nem colocar metade, ele faz 90%. Só que Deus não é Deus de mandar alguém fazer 90%. Deus, ou você faz 100% para ele, ou você não faz nada. A Bíblia fala que se você votar algo a Deus, é preferível que você não vote. Agora, se você votou a Deus, não tarde em cumprir. Amém. A palavra do Senhor fala isso. Nós aqui não temos o costume de fazer igual algumas igrejas fazem. Pega o envelope, vamos fazer um voto pela casa, fazer um voto por não sei o que, fazer um voto por não sei o que. O voto não significa que é só uma questão financeira de dinheiro, não. Você pode fazer outro tipo de voto com o Senhor, mas se você votou a Deus alguma coisa, não tarde em cumprir. Não tarde em cumprir, porque senão você vai esquecer e você vai passar por mentiroso diante do Senhor, sem palavra. Mas lá em Gênesis, depois nós vamos voltar nesse texto de novo. Mas lá em Gênesis, capítulo de número 3 ou 2? 4. A palavra vai nos ensinar que Adão e Eva tiveram um filho, e esse filho se chamou Caim. E esse Caim foi ser agricultor. Plantava lá abóbora, plantava lá verduras, plantava lá, sei lá o que ele plantava lá naquele tempo. Plantava as coisas da terra, colhia da terra. E depois Eva tem outro filho que se chama Abel. E esse foi pastor de ovelhas. E Caim lavrador. Acontece que num belo dia eles resolvem fazer um sacrifício a Deus. Presta atenção aqui que tem uma palavra mágica aqui, ó. Misericórdia, palavra mágica. Tem uma palavra rema aqui. Abel, Caim, eles resolveram fazer um sacrifício a Deus, uma oferenda a Deus. Olha aqui o que acontece. Caim, que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então o que Caim trouxe? Ele trouxe o fruto da terra, correto? Você concorda comigo que um pé de manga não vai dar somente mangas boas? Você concorda comigo que numa plantação de alface vai ter pé de alface que vai mirrar? Você concorda comigo que num pé de laranja vai ter laranja que não vai crescer, vai ficar mirradinho? Vocês concordam, não concordam? Que um pé de banana nem sempre o cacho vai vingar e às vezes vai ficar aquelas bananas desse tamanho aqui, sim? Concorda comigo? Sim. Então o que Caim trouxe para o Senhor? Do fruto da terra. Mas o irmão dele mais novo, o Abel, ele trouxe na minha tradução, tem outra tradução aí? Olha aqui, só tem essas duas. Essas três. Na minha Bíblia deve ser uma versão, é a versão mais atualizada. Mas as três palavras vão ser a mesma coisa. Só que aqui está mais explícito, né?
Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Qual que é a palavra reina aqui nessa noite? Quem pode me dizer? Também, mas tem uma palavra rima mais forte do que isso. Obediência. Não, tem uma palavra rima mais forte do que isso ainda. Deus não aceita qualquer sacrifício. Amém. Você pode ser o melhor pregador da palavra de Deus. Você pode ser o melhor cantor. Você pode ser o melhor evangelista. Mas se você não for obediente, não tiver amor no teu coração e não servir ao Senhor na sua totalidade, tudo o que você faz é jogado por terra. A palavra vai nos dizer que a oferta que não foi aceita de Caim fez com que ele ficasse irado, e o semblante dele caiu, e a ira dele é tão grande que o que ele faz? Ele mata o seu próprio irmão. E ao matar o seu irmão, o sangue dele, ao escorrer na terra, quem clama ao Senhor por justiça? E aí, gente? Lê Bíblia, poxa. O sangue de Abel clama por justiça. E o Senhor pergunta para Caim: aonde está o teu irmão? E Caim responde: por acaso sou eu tutor de meu irmão? Ele fala isso para Deus. Só que Deus, ele é onisciente, ele é onipresente, sabe todas as coisas e está em todo lugar. Deus viu o que Caim fez. Só que Deus, antes de Caim matar Abel, Deus fala para Caim assim: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Deus não havia rejeitado Caim. Deus não aceitou a oferta dele, porque a oferta dele foi qualquer coisa. A oferta dele foi um punhado de trem que ele pegou lá e levou. Ao passo que o irmão dele pegou da primícia, o melhor, o que tinha de melhor ali. E aí Deus fala: se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta do seu coração, e cabe a você dominá-lo. E na minha outra tradução diz: se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. A porta de onde, gente? E o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Nós estudamos aqui que a tentação nasce do desejo. Concorda? Se eu dominar, vamos supor que eu fosse Caim, se eu dominasse o meu desejo de matar o meu irmão, e eu lutasse contra esse desejo de matar o meu irmão, na próxima oferta, poderia sim a minha oferta ser aceita, porque eu vi que meu irmão pegou o melhor, e eu pegaria também o melhor, não o resto que estava lá. Não juntar um punhado de couve, repolho e sei lá mais o que, deixar de qualquer maneira. Nós entendemos que há consequência nos nossos atos, e a consequência do Senhor não ter aceito
o sacrifício de Caim, e o Senhor não era obrigado a aceitar, foi o homicídio de Abel. Concorda comigo? Foi o homicídio de Abel, o primeiro homicídio na terra. E nós, quando nós vamos lá para Saul, e se nós estudarmos esse texto todo, nós vamos ver que quem mata o rei dos amalequitas não é Saul, é Samuel. Samuel esquarteja ele todo, mata ele lá. E eu quero dizer nessa noite, para nós que estamos aqui, que não adianta você fazer as coisas porque você só tem aquela vontade de fazer. Se não tiver sido gerado como uma plantinha no teu coração, pelo ouvir a palavra, vai ser apenas um momento de emoção. Quando você vem pregar a palavra, se você vai só por obrigação, a palavra do Senhor não volta vazia. Mas se ela poderia atingir 1000, vai atingir 10. Talvez a palavra do Senhor não volta vazia, e quem ouvir vai lembrar dela lá para frente. Mas quando você entrega algo do Senhor, por amor, com unção, pelo Espírito, o fruto é muito maior. E é por isso que a palavra fala que nós produziríamos a 30, 60 e 100 por um. Quem está entendendo, diga amém. Amém. A palavra do Senhor nos fala aqui sobre obediência. Eu penso que um dos maiores erros que o cristão comete, e é um erro que o afasta de Deus, são as justificativas. Eu não vou por causa disso, Senhor, eu não posso por causa daquilo. Eu não sei não, será que está certo? Não sei se eu vou. Senhor, eu sou tão, a minha boca, eu sou gago, eu sou não sei o que. Senhor, eu não gosto de ler a Bíblia, eu não gosto de estudar, então eu acho que eu vou ficar do jeito que eu estou mesmo. Deus, mas não tem nada a ver. Aí quando entra esse nada a ver, a brecha entrou na tua vida. Para um demônio agir na tua vida, ele precisa ter um altar na tua vida. Para Deus ser o Senhor da tua vida, você é o altar. Mas para um demônio agir na tua vida, ele precisa de um altar. E o altar na vida do crente chama-se brecha. Brecha. Foi uma mentirinha piquititica, não tem nada. Abriu o altar, meu. Levantou o altar. Mas eu não sabia, eu acabei que eu fiz um negócio de brecha. Apóstolo, prova na palavra então, lá no livro de Reis, quando Elias peleja contra os profetas de Baal e Azera. Os profetas de Baal e Azera ficaram lá a manhã inteira, à tarde, se cortando, gritando, Baal, não sei o que, eram 850. Aconteceu alguma coisa? O que foi a primeira coisa que Elias fez ao preparar o lugar para fazer ali o sacrifício? O que ele fez? Quem lê a palavra sabe. Ele restaurou o altar do Senhor, que estava profanado. Se você quer sacrificar, você precisa ser o altar. Não adianta você querer sacrificar no altar dos outros, não. Se você quer sacrificar, você precisa ser o altar. Jesus, quando ele foi pregado naquela cruz, ele foi o altar. Ele foi o sacrifício. Foi ele. O sangue que desceu dele, todinho ali vertido na cruz ali, foi para nos lavar.
Agora, a pergunta aqui de $1 milhão, né? O que eu tenho sacrificado ao Senhor? A minha vida, meu tempo? Eu tenho sacrificado horas de comunhão com o Senhor? Eu tenho sacrificado? O que eu tenho sacrificado ao Senhor? Aí vem a resposta de $1 milhão. Não adianta você sacrificar se você não obedece. O maior sacrifício que você pode fazer é obedecer. Não adianta nada você querer sacrificar, fazer isso, fazer aquilo, propósito, voto, não sei mais o que, se você não obedece. Se você não obedece, assim como o Senhor afastou de Saul, o Senhor também afastará de você. A palavra de Deus não muda. O peso é igual para todo mundo. Concorda comigo? Sim. A quem muito é dado, muito será cobrado. Se eu estou nessa noite aqui, e a Lucimara perguntou, né, quando estava eu, ela, a Ciel e a Vanessa, Yasmin, você vai fazer o culto mesmo assim? Eu falei para ela, lembra do dia da Santa Ceia? Nós estávamos, eu, você, o Ia e as meninas pequenas. O que é que o Senhor falou? O culto não é para você, o culto é para mim. Eu quero o culto. Então não adianta você querer sacrificar se você não obedece. Se Deus está mandando você para essa direção, não adianta você querer cortar esse caminho aqui e falar para Deus, Deus, o Senhor mandou eu ir aqui, mas eu fui por aqui e cheguei no mesmo lugar. Porém, se você fosse por aqui, poderia ter uma alma ali, você ganharia aquela alma, mas como você passou por aqui, aquela alma foi para o inferno. Está entendendo? Porque o Senhor mostra, e a palavra do Senhor fala que Deus não faz nada antes que revele aos seus profetas. Às vezes as pessoas acham que a gente brinca de ser crente, que a gente brinca quando o Senhor fala, manda entregar um recado, manda falar algo. Essa madrugada eu não vou dizer o que é, mas essa madrugada Deus me deu uma visão muito forte, aberta. Visão aberta, às 4 horas da manhã. Muito forte. Como eu não sei ainda para quem é a visão, ou se é para a igreja, eu não vou falar. Mas tem a ver com sonhos. Então eu quero dizer para você, meu irmão, se você, é o que eu preguei domingo aqui, acho que foi domingo que eu preguei. Se você quer viver o impossível, faça pelo menos o possível. Se você não fizer pelo menos o possível, como é que você vai acreditar no impossível? Se você não, o que eu quero chegar na palavra rema nessa noite para vocês é que não adianta você comprar 200 cestas básicas, não adianta você dar R$1.000 de oferta, não adianta você dizimar na casa do Senhor, se você não é obediente. Eu não tenho que ficar mandando mensagem para os outros falando, meu irmão, olha, você está em falta com o seu dízimo na casa do Senhor, meu irmão, você está em falta na primícia, você não traz nada para ajudar uma família, meu irmão, tem o culto lá na praça, irmão, você está fazendo falta. Eu não tenho que ficar falando isso aqui não, está na palavra de Deus, obedecer. Se é um trabalho da igreja, se é um desígnio da igreja, meu irmão, falou uma vez, está falado. Quantas vezes o Maciel chegou perto de mim, chegou no culto, irmãos, vamos vir no culto da praça, estamos sendo observados, foi quantas vezes mais ou menos você falou isso para mim? Muitas vezes. Ele precisava falar? Não precisava falar. Quem obedece ao Senhor, anda no caminho do Senhor, quem não obedece, anda no caminho do diabo. É simples assim, não tem como servir 2 senhores. Nós entendemos que nós temos pessoas que chegam tarde do trabalho, às vezes chegam moídos do trabalho, nós entendemos tudo isso, mas nós não entendemos quem não está fazendo nada, não está aonde é para estar. O melhor lugar é aonde? A casa do Senhor. Ontem não, nós já estamos 2 semanas aqui orando. Sim.
E nessas 2 semanas de oração, nós já tivemos respostas de alguma coisa, limpeza de outras coisas, nós já tivemos. Quem está vindo aqui está vendo isso aí. Foi ou não foi lá? Ontem você veio pela primeira vez, você recebeu uma palavra aqui ontem. Agora, o que eu quero dizer é que a minha salvação não depende da Vanessa. A salvação da Vanessa não depende de mim. Agora, o ensinamento da Vanessa depende de mim. E se eu não ensinar, a quem muito é dado, muito será cobrado. O que eu quero que vocês entendam é que, por obrigação, meu irmão, por obrigação, é lá no seu serviço. Você tem que bater ponto, você tem hora para almoçar, você tem hora para sair. Se você não sair, você ganha hora extra. No final do ano você tem 13º. Isso é lá no seu serviço. Lá no teu serviço você xinga teu patrão. Lá no teu serviço você maquina as coisas contra o teu patrão. Você pode murmurar contra ele o tanto que for lá, se quiser. Tem gente que é assim, murmura, aí no dia que é mandado embora, aí ele vai lembrar daquela música lá de 1900 e bolinha, lá do tempo do Silvio Santos. Eu era feliz e não sabia. No dia que Jesus voltar, vai ter pessoas que vão ficar para trás e vão lembrar dessa pregação de hoje, porque ela está aqui sendo gravada. Vão lembrar dessa pregação de hoje. Eu devia ter cuidado mais da minha vida espiritual. Eu devia ter obedecido mais. Ontem eu mandei uma mensagem para uma pessoa, falei para ela, o apóstolo José ontem entrou em contato comigo, e eu mandei uma mensagem para uma pessoa e falei para a pessoa o seguinte, falei, olha, Jesus separou 12 pessoas para ser discípulo. 12 pessoas andaram com ele. Na hora que ele mais precisou, um estava lá vendendo ele por 30 moedas de prata. O outro, de longe, Jesus estava vendo ele negar 3 vezes. O resto dos discípulos, a palavra nem falam onde é que estava, sumiu todo mundo. Quem ficou lá? Quem ficou lá? Ontem eu recebi um áudio da Lara, e só Deus sabe como aquele áudio me fez feliz. Só Deus sabe o tanto que eu fiquei feliz com aquele áudio. Ali eu vi nascendo a discípula que eu vinha preparando há muito tempo. Há muito tempo. Você sabe disso. Você sabe do que eu estou falando. Há muito tempo. E eu sei que teu ministério está começando agora, junto com o teu marido. E vocês têm que abraçar isso aí mesmo. Hoje, eu estava lá em casa, eu pensei comigo, eu estava um pouco de dor nas costas, eu falei assim, eu vou ligar para a Vanessa e vou pedir para a Vanessa ministrar a palavra no meu lugar hoje. Depois eu pensei bem e falei, não, hoje eu vou ministrar. Porque a Vanessa não é competente? De maneira alguma. Eu falo isso para você, eu não falo, eu tenho maior orgulho da Vanessa. Como eu tenho de todo mundo aqui. Mas vocês têm que entender uma coisa: existe a multidão, existe os companheiros, existe os amigos e existe o íntimo. Né, Vanessa? Para chegar no grau de intimidade, eu não estou nem falando com o Senhor, eu estou falando aqui, ó. Para chegar nesse grau de intimidade, tem que ter comido 1 quilo de sal junto, senão você não chega.
Não estou falando de amor aqui não, gente. Eu estou falando de ser discípulo. Eu estou falando em eu sair daqui e quem ficar aqui vai ministrar como a gente ministra. Não vai se vender por meia dúzia de parede preta por aí. Não vai colocar aqui dentro aquilo que nós não cremos que vem do Senhor. E isso é ser discípulo. Ser discípulo é andar com o seu discipulador. Está 24 horas junto? Não, não é. Com Jesus era assim, mas tinha hora que eles saíam de pé de Jesus também. Teve se você ler na palavra, tem uma hora que Jesus manda eles ir lá e alugar a casa e manda preparar um jumentinho para Jesus entrar. Quantas vezes Jesus ficou sozinho? A palavra fala que ele estava no monte orando e os discípulos já tinham ido do barco, depois ele vai andando. O que eu quero dizer para vocês eu não sou melhor do que nenhum de vocês, não estou acima de nenhum de vocês, mas eu quero muito que vocês vivam as experiências que eu tenho vivido. Eu quero isso, desejo isso no meu coração, para que vocês tenham histórias para contar. Então, obedeça mais, murmure menos. O sacrifício já foi feito, gente, foi Jesus. Nessa noite, o que o Senhor manda dizer para você: restaure o teu altar. Restaure o teu altar, para que ao restaurar o teu altar, desça sobre esse altar o azeite do Espírito Santo. Não é só aqui, isso está acontecendo em várias igrejas por aí. Você não vê mais cura, você não vê mais batismo com o Espírito Santo, você não vê mais operação de maravilhas, interpretação de línguas. Isso não é só aqui não, meus irmãos. Está acontecendo em tudo quanto é lugar. Sabe por quê? Porque eu tenho dito isso aqui já há muito tempo. O mundo anda falando alto demais. E os próprios irmãos da igreja estão escutando às vezes mais o mundo do que a palavra. Tem gente que não aguenta o confronto. Tem pessoas que não aguentam o confronto. E aí o que elas preferem fazer? Tchau, eu vou para ali porque ali para mim é mais manso. Mas aí amanhã troca o pastor de lá e vem um pastor mais incisivo na palavra. É 3, 4 meses, tchau, estou indo para ali porque ali é melhor para mim. Mas aí lá eles começam a dizer: não, e aí como é que é? Você vai ficar nessa aí? Você não vai ajudar na obra? Tchau também. Povo flutuante. Sabe como nós damos o nome desse povo aí? Turista. Turista de igreja. Hoje está aqui, amanhã está na Quadrangular, depois da manhã está na Deus é Amor, depois da manhã está na Universal, depois da manhã está na Batista, depois da manhã está lá na Católica, depois da manhã está lá no Centro Espírita, depois da manhã está no Testemunho de Jeová, depois está lá na Adventista, depois está lá no Centro de Umbanda, está lá na Macumba. É o turista. O turista nunca conheceu Jesus, porque quem conhece Jesus não o abandona. Você pode até sair do ministério e ir para outro ministério debaixo que é a palavra mesmo? Debaixo da direção de Deus, mas porque o negócio apertou a porquinha do teu lado e doeu a palavra, não, filho. Aí não. Porque as mensagens mais duras estão no Evangelho. Jesus falou mais do inferno do que do céu. As mensagens mais duras estão no Evangelho. Então se você não aguenta uma mensagem, quando é para massagear o ego, todo mundo ama. É amor para cá. Quem assistiu aquele filme Tropa de Elite 2 aí? Quem assistiu? Lembra quando aquele cara arranca a pistola lá e dá um tiro pro alto, tá num pagode lá, pá! Calma, gente, agora é no amor. Agora é no amor. Tem gente que só quer o amor, mas ele esquece que Jesus também nos amou, mas apanhou pra caramba naquela cruz lá.
Foi pregado cravo lá de 15 a 20 centímetros lá nele. Uma cruz que não foi lavrada porque era para Barrabás aquela cruz. Então Jesus pregou o amor, mas ele suportou por você a dor. E é isso aí que as pessoas não querem entender. Acha que Jesus é só amor. Acha que Jesus não obrigou ninguém a seguir. Quer me seguir? Pega a tua cruz e siga. É se quiser, não é obrigado não, gente. Ninguém é obrigado. Os que estão mais antigos comigo aqui é do Simado, Marcel e Vanessa, né? Os mais antigos que estão aqui comigo, né? Eu nunca, nesses 4 anos que a igreja tem, obriguei ninguém a ficar aqui. Quem chegou perto de mim, teve a decência de chegar perto de mim e falou: apóstolo, querendo ir para tal lugar, tal, meu filho, vai em paz, seja bênção lá. Não prendi ninguém aqui. Mas eu sei o alimento que eu dou aqui. Eu conheço o alimento que eu dou aqui. Agora o que vai dar para outros lugares eu já não sei. E nem me interessa saber também não. Eu sei que aquele que sai da casa do pai para ir para lugar nenhum, ele vai achar um chiqueiro para ele. Isso aí a palavra diz isso. O filho pródigo não achou o chiqueiro? Aí não lembrou da casa do pai depois? Aí não voltou todo moribundo? Depois de ter gastado o dinheiro do pai tudo, né? E tal, não voltou todo moribundo, fedendo porco? Quem trabalha com porco sabe o tanto que fede aquilo lá. Misericórdia aqui. Fedendo. O pai abraçou ele de volta. Mas teve consequências aquilo ali. As pessoas pregam, muito bonito que o pai aceitou o filho de volta, que não sei o que. Mas teve consequência. Sabe aonde teve a consequência? No filho mais velho. Porque o filho mais velho não tinha abandonado o pai. Mas o filho mais velho não tinha entendido o propósito. Mas a consequência foi nele. O Senhor nunca me deu um cabrito que seja para mim comemorar com os meus amigos. Você já imaginou você ter 2 filhos? Um filho está ali com você o tempo todo. O tempo todo ele está com você. Aí o outro pega, não, pai, me dá meu dinheiro aí, eu quero sair vazado, tal. Acha que a experiência do irmão mais velho não serve e acha que a experiência do pai também não serve. Como que vocês acham que ficou o coração daquele filho mais velho? Quando o filho retorna e é recebido da forma como ele foi recebido. A consequência está aí, ó. Ele entendeu depois? Claro, porque com certeza ele amava o irmão. Mas a consequência teve. Gente, todo ato tem uma consequência. Todo ato. Por isso, obedecei é melhor do que sacrificar. Eu sempre falei isso aqui na igreja. Se você não vigia e ora, depois você vai orar pela consequência. Nossa, eu não devia ter feito isso. Meu Deus do céu, o que eu fui arrumar? E agora, como é que eu faço? E agora? Aí você vai orar. E muitas vezes Deus vai te responder assim, ó. Fiz cirurgia bariátrica 2005. A consequência aqui, ó. Uma hérnia aqui, ó. Tá aqui, ó. Cortei daqui a aqui. Hoje é 3 pontinhos. Na minha época cortava tudo. Quase morri. 2 vezes. Quase morri. Deixou sequelas? Deixou. Eu faria de novo hoje? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu não faria. Mas indicaria para quem está numa situação igual eu estava. Porque eu era mais ou menos igual o Bozoli. Então. E trabalhando, subindo e descendo o morro. Quase morrendo, 10 palmos de língua para fora. A língua estava maior que a língua de um cavalo. Tá doido? Então não dava para mim. Então é isso que eu quero dizer para vocês. Antes de ficar pensando em sacrificar, obedeça. A obediência aos pais, a obediência
a obediência aos pais, a obediência à sua liderança e principalmente a obediência a Deus, ela só vai trazer frutos bons para você. Qual pai que pedindo o filho pão, o pai lhe dará pedra? Aí mostra um pouquinho do caráter do nosso Deus. Amém? Amém. Então essa é a palavra que eu tenho para vocês nessa noite. Eu peço ao Senhor que aquilo que faltou complete. Quero dizer que nessas 2 semanas que nós temos orado aqui na igreja, eu tenho sentido a diferença. E todas as vezes que a gente se propõe a vir orar na igreja, o pastor Rodrigo me ensinou algo uma vez que ele pregou aqui, e é verdade. O que nós decretamos dentro do santuário é decreto, irmãos. O que nós pedimos aqui dentro é decreto. É muito maior do que quando você pede lá fora. Quando você pede algo ao Senhor aqui dentro, é decreto. E por que muita gente não vive o impossível? É o que eu falei domingo. Porque ele não chama a existência aquilo que ele não viveu. Você não pode viver das experiências dos outros, você tem que ter as suas experiências, seus testemunhos. A Lara ontem falou uma coisa para mim ontem: é tempo de tomar decisões. Eclesiastes 3, há um tempo para tudo na terra, tempo de abraçar e tempo de não abraçar, meu irmão. Tempo de falar, tempo de calar, tempo de guerrear e tempo de paz. Há um tempo para tudo. E essas coisas não virão todas ao mesmo tempo. Há um tempo para tudo. Talvez hoje seja o tempo de você olhar para a tua vida e falar: Senhor, espera aí, vamos dar uma paradinha de Pelé aqui, espera aí, ó. Parece que eu estou sacrificando mais do que obedecendo. Vamos inverter o negócio aqui? Vamos inverter? Vamos obedecer mais e vamos sacrificar menos? O sacrifício já foi feito. Jesus, ele foi um sacrifício vivo. Então você, meu irmão, você estando aqui dentro, tem mais de 8.000 promessas para você. Começa a vivê-las. Amém? Vamos ficar de pé? Deus nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo mal.